Depois de perder a disputa pela cadeira presidencial, agora Simone Tebet planeja assumir algum ministério no governo Lula. E por falar em planos, há rumores de que Tebet irá assumir o Ministério de Planejamento. A senadora teria apresentado alguns critérios, ou melhor, um cardápio de condições antes de assumir a pasta. Tebet quer ter uma espécie de carta branca para exercer a função, bem como indicar um conselheiro para o BNDES, poder do Ministério do Planejamento aos bancos públicos, reforma administrativa, o PPI, programa de parcerias de investimento, entre outras tomadas de decisões. A lista de exigências de Tebet segue com as resistências entre dirigentes petistas, que já rebateram aos pedidos da senadora, afirmando que os bancos públicos são de responsabilidade do Ministério da Fazenda e o PPI a cargo da Casa Civil. Tebet também é cotada para assumir o Ministério do Turismo, mas a base MDBista aposta no Ministério das Cidades ou Desenvolvimento Agrário. As condições de Tebet se dão ao fato de que o Ministério de Planejamento não seria benéfico para o futuro político da senadora, uma vez que a pasta não gera visibilidade e nem relacionamento direto com o povo, ou seja, não garantiria a manutenção de seus eleitores. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. Ok, obrigado, Sharon. Moisés, vou começar por você, Moisés. Eu acho que foi prometido para Simone Tebet o filé, né, a picanha que eles tanto falam, e estão entregando para ela aí uma costela, né? E se ela conseguir essa costela, já passou por um ministério, passou para outro, foi para o meio ambiente, volta para cá, vai para lá. Ela que jogou a carreira política dela fora, porque ela se elegeu, não esquecendo que o estado dela é bolsonarista. Ela se elegeu às custas dos eleitores do Bolsonaro. Cuspiu na cara de todos os eleitores, virou a casaca, tudo em troca de ministérios. Ela não tem uma filosofia, uma fidelidade com os eleitores dela. Não. Ela foi onde a onda estava melhor. Né? Agora está aí. Ó. Daquelas que foram lá pedir picanha, é que foi para o rabo da fila. Está aguardando, estão vendo, estão estudando, e ela está sangrando até agora. Pode ser que ela pegue sim um ministério, não será difícil. Ele criou o ministério à vontade, duplicou aí a quantidade de ministério, dobrou, e ela vai pegar aí a rabeira, a rapa, né? Então, ao invés da picanha, ela vai ganhar costela. Ok. Buiú. Rapaz, o Ministério da Integração Social não é rapa não, viu? Não, planejamento. Ela não quis planejamento porque não teve... Não, você que tá falando. Agora vai para turismo. Ainda não tem. Não está nada definido, mas eu vou vaticinar uma coisa, a maior coisa que Simone Tebet nunca sonhou na vida. Primeiro que o Moisés disse uma coisa interessante, ela está num estado de bolsonaristas. E Simone Tebet, ele não tem o condão de conseguir agregar a esquerda para si, a não ser que o Lula pegue e vá levar. Mas e perdeu a direita também. Sozinha ela não vai. Então, que pode olvidar-se, governadora do estado dela, ela não ganha. Porque é um estado de direita, ela foi mais com a esquerda. Senador, 2 vagas pode até que ser que sim, mas... O voto de quem, se ela não tem voto da esquerda e não tem voto da direita? Mas de acordo com o currículo que ela tem, uma mulher muito preparada, nós sabemos disso, e eu gostaria de ver mulheres do tipo dela na política brasileira. Mas eu acho que vão pela formação acadêmica dela de direito. Tem 2 ministros aposentando esse ano que entra. Lewandowski, que faz 75 anos, e a presidente, agora, Rosa Weber, também faz 75 anos. Então, Lula coloca mais 2 ministros. Barroso disse que quer antecipar. E o Barroso também está querendo sair fora. Aí tu tem Gilmar Mendes também. Mas tu tem o Zanini e já tem a mulher do Gilberto. Pois é. Então já não, tem eu não sei quem são. A mulher do Chico Buarque. Chico Buarque. Pois é. Tem 2. São 4 vagas de pessoas que estão cansadas e vão largar esse Supremo. Porque eles não perdem nada com isso. Mas vamos falar do Ministério. Você está contando. E aí eu acho que a Simone... Não, eu falo do que eu quiser. Eu estou comentando... eu não tenho nada a ver com o Ministério. Mas ela não está em Ministério ainda. Eu acho que Simone Tebet será uma das ministras do Supremo Tribunal Federal. Aguarde os próximos capítulos. O problema é que o pessoal aqui é imediatista. Eles analisam aquilo que sai no UOL. Eu analiso a política.
Ok. Zezinho, seu comentário, Zezinho. Essas exigências que ela está fazendo, Zezinho, ela tem essa moral para fazer essa exigência toda nesse momento? Olha, a senadora Simone Tebet, na qual ela teve quase 4,5%, né? Quase, não chegou a 5% dos votos. No primeiro turno ela foi brilhante nos debates. E tu votou nela. Não, Porque tu é PMDB. Eu não tô aqui para Mas tu ia falar, tu deu uma derrapada na qual eu não sou burro, não. Tá bom, tá vendo? Vamos pegar um programa só para Buiú. Mas vamos lá. Ele vai ter o programa dele, gente. O programa de frente com o Buiú vai ser um grande programa. Aguarde, que vai ser uma boa comida. Vocês vão se deliciar, porque aí ele vai ter o tempo que ele quiser para ele contar os causos dele, as pérolas dele, tudinho, entendeu? Então, esse é o Buiú. Mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte: ela foi fundamental no primeiro turno. Ela, na verdade, acabou ajudando, no primeiro turno, ela ajudou a Lula, a ala velha do PMDB, que não queria deixar, que apoiou Lula desde o primeiro momento, que fez aquele jantar, não queria que ela fosse candidata, e ela mesmo assim manteve posicionamento, foi ali, se posicionou. Ela foi importante aí nesses 1.100.000 de votos. Então ela está ficando pequena, estão rifando ela, estão colocando. E outra coisa, é o próprio PMDB que está deixando ela pequena. Renan Calheiros, que está emplacando o filho dele, entendeu? Já emplacou o filho dele no transporte. Entendeu? Então é desse jeito, é as raposas. É o governo que está se desenhando. Se Lula subir a rampa, está aí. É o governo que nós estamos vendo. É o governo que nós estamos vendo. Então, eu vejo, ela não foi candidata lá no estado dela porque ela perderia também para Tereza Cristina, né? Porque é um estado, como o próprio Moisés falou, bolsonarista. Então, planejamento, que a nossa enquete, ela tem conhecimento técnico. Olha, eu vou dizer, político ela tem, uma pessoa que tem uma vida vivida, mas como está botando aí Haddad como ministro da Fazenda, então eu acho que ela, do que tem aí, por exemplo, o time que está montado é um time que Lula vendeu, na verdade, aqueles 6 anos que o Brasil voou. Só teve aquele mensalão que quase que ameaçou ele perder a reeleição, que o PSDB deixou, e olha o que deu. Lula está aí. E voltou ao cenário. Então, está aí, vendeu aquilo na eleição que nós falamos aqui da sexta-feira, vendeu picanha, vendeu aquilo que era bom. Hoje nós estamos acordando de 1 a 3, o desastre, o retrocesso. Porque o que o Lula está colocando aí em prática é retrocesso. É o que deu errado na Dilma. Então, é aquilo que eu falei. Já falei, não torço pelo golpe, quero que quem ganhou no Estado Democrático de Direito que assuma, mas se Lula subir a rampa, nós podemos ter aí uma turbulência e não sabemos aonde vamos chegar. Porque toda turbulência, se não tiver um bom piloto, você pode ter certeza. A viagem é pânico, é medo que o Brasil pode sofrer. Então, Simone Tebet, toda a biografia está ficando pequena, está ficando rifada. E outra coisa, Divaldo, finalizando. Olha o que nós vamos ter no meio ambiente. É algo que deu errado, que é a Marina Silva. Deu nada errado, não. Ok, deu errado, rapaz. Marina Silva pegou aqui, criou uma legislação aqui para a Amazônia, que você tinha que ter compensações, que você queria proibir as usinas. Buiú. A Transamazônica não saiu por causa dela. Então, é retrocesso para a Amazônia, para o agro. Essa mulher não contribuiu. Ei, ela Zezinho.
Não, Quem deixa aprova eu são as ONGs. Buiu, A Europa. perde o tempo depois, Buiu. Ainda tem A que política construir. de combate a desmatamento, negócio. Mas que desmatamento? 2050 não vai ter mais fazenda Ela é um negócio que vai parar o país. Retrocesso, vai parar, é desastre. Vai parar o país. Essa política, agricultura que nós fazemos aqui em Cujuí, Rondônia. seu ponto de vista, se bem o Cujuí, analisando aqui, realmente o Ministério de Planejamento não dá visibilidade, né? Acho que ela está correta nesse ponto, pelo menos. Né? O Ministério do Planejamento ele dá visibilidade na verdade, a formação de alianças, porque o Ministério do Planejamento é aquele que controla a liberação das emendas, né? A Casa Civil, o Ministério do Planejamento joga junto na liberação das emendas. Então, assim, do ponto de vista político, você tem até alguma musculatura. Do ponto de vista de visibilidade para quem quer disputar a eleição, não. Né? E, diga-se de passagem, o Zezinho fala da Simone Tebet como se ela fosse a última Coca-Cola do deserto. A Simone se elegeu no Mato Grosso. Ela foi decisiva. Não adianta tu negar, Cujuí. Eu posso falar? Né? Simone se elegeu no Mato Grosso porque era filha do ex-senador Rames Tebet, que foi presidente do Senado. Não vamos inventar a história aí. Não foi. Ela veio naquele fenômeno muito comum nos estados onde se tem uma oligarquia, que é chamado filhotismo. Como é o caso do Barbalho no Pará, como é o caso dos Calheiros, como é o caso do ACM. Vocês estão todos juntos. Eu estou lhe dizendo aqui, não, o ACM não está com a gente, não. Era o caso dos muletas. O que eu estou dizendo é o caso dos muletas, dos Donadon, dos Cassol. Você tem um fenômeno familiar na política. Oliveira. Da política, né? E você tem, então, aí a Simone Tebet nesse mesmo sentido. Ora, a Simone foi importante no segundo turno? Foi. Agora é preciso saber qual o tamanho dessa importância. Tem um dado interessante de Rondônia. Os votos que Lula teve no Porto Velho, vamos para Porto Velho. Porto Velho, Lula teve 91 mil votos no primeiro turno e no segundo turno 92 mil alguma coisa. Se eu pegar os 20 mil votos que Simone e Ciro tiveram em Porto Velho, a candidatura do presidente Lula no segundo turno não chegou a 400 votos. Se eu pegar dos votos a nível estadual, que foram 162 mil votos, Lula, deixa eu falar, meu querido, eu estou dando um dado. Vocês brigam com a realidade, eu não brigo com a realidade. A realidade é essa. Em Rondônia, Lula teve 162 mil votos no primeiro turno e no segundo turno ele teve 162 mil votos, alguma coisa. A diferença dos votos de Lula no primeiro turno para o segundo turno em Rondônia foi algo em torno de 1.150 votos. Desses 1.150 votos, você imagina que o universo de votos de Tebet e de Ciro em Rondônia foi 40 mil votos. Descontados os votos da esquerda pequena, do PCdoB, da Unidade Popular, enfim, os votos de Ciro e Simone, veja bem que coisa interessante. Foram para Bolsonaro. Os votos de Ciro e Simone em Rondônia, mais de 40 mil votos, que migrou para o segundo turno para a candidatura do Lula em Rondônia, algo em torno de 600 votos. Essa é a realidade. E esses são os números. Eu não discuto com a realidade. As pessoas deliram aqui com a importância da Simone Tebet. Vamos olhar, ela foi importante do ponto de vista de encorpar a campanha. Do ponto de vista do voto, há uma série de dúvidas que precisa ser colocada. Por exemplo, para Rondônia, não trouxe nada. Eu posso afirmar isso categoricamente. É só você pegar o mapa de votação em Porto Velho e no resto do estado, que você vai ver que Ciro e Simone não trouxeram absolutamente nada para a candidatura do Lula em Rondônia. Pouco, né? Mas respeitados, e eu acho que ela teve importância no segundo turno, né? Ela veio, junto com ela, se criou a Frente Democrática para enfrentar esse povo antidemocrático e fascista que disputava o controle do Estado, e foram derrotados. Né? Preciso dizer isso primeiro. Segundo, quem escala o time é quem ganhou. Eu acho engraçado que o Zezinho falar aqui que já deu Dilma 3 como se o governo tivesse já em ação. O governo nem começou. E a montagem do Ministério não agora... começou porque ele não começou, pois é. E o Zezinho aqui já vaticinou que acabou, que é o desastre, que não sei o quê. Mas o Lula está dizendo que já está governando. Ele parece a Regina Duarte aqui. Eu estou com medo. Né? Daqui a pouco... O Lula está dizendo que está governando. Eu estou governando, nem assumi. Você lembra quando a Regina Duarte falou daquela... Com medo. Você está lembrado daquela vez? Lembro. E ela teve que engolir, porque 8 anos depois Lula elegeu Dilma e depois 4 anos reelegeu Dilma de novo. E o Brasil cresceu na média do governo Lula 4% ao ano. E em 2010 o Lula deixou o país crescendo a 7% e saiu como presidente mais querido do Brasil com 89% de aprovação. Entendeu? E a Dilma? É Lula, meu querido. O presidente é Lula. O presidente é Lula ou é Dilma? Ele pulou. O presidente é Lula ou é Dilma, Moisés? Ele dizia o presidente é Lula. Que desenho? É a mesma conversa. É Dilma 3. A mesma conversa fiada. A mesma conversa fiada que eu vi.
Não, eu disse, reelegeu de 1 a 2 vezes. E é o seguinte, Não, a mesma conversa fiada, Os dados a econômicos mesma de Dilma. conversa fiada que eu vi em 2002, de quem perdeu a eleição, está se repetindo agora. Não, que não vai dar certo. E apostavam em 2002 que era tão ruim a montagem de Lula que o PT até só um mandato. Tivemos 4 e, para sair, tiveram que dar um golpe, porque não sairia. Se Lula fosse candidato em 2018, nós estávamos indo para o segundo mandato dele agora, não para o primeiro. Vamos deixar isso muito claro. Então, assim, o governo nem começou ainda. O que nós temos aqui é choradeira de quem perdeu. E para quem perdeu, perdeu, mané, uma mola. Olha aí, Juiz, quando nós estamos aqui falando, é o seguinte, você falar que Marina Silva não traz medo para aqui, para o povo amazônico. Para o povo não. Como pro não? povo não. Ela traz Como medo. não? Ela traz medo para o latifúndio improdutivo da Amazônia. A política é retrocesso, é desastrosa. Deixa eu lhe dar um dado concreto. Tem um artigo escrito pelo Clésio Andrade, que era... Irmão de Oscar Andrade. O Oscar Andrade, que era presidente da ANT. Ele é de janeiro do ano passado, vai fazer 1 ano. O Clésio coloca, numa perspectiva estratégica, a mudança de rumo que o Brasil vai tomar. A China, na nova rota da seda, vocês precisam saber disso, a China informou, em janeiro desse ano, que em 3 anos ela teria autonomia alimentar. O impacto do consumo chinês no agronegócio ele é absurdo. Né? O reflexo disso no Brasil vai ser um negócio absurdo. Mais de 70%. Porque a China hoje, ela asfaltou na África mais de 100 mil quilômetros e mexeu com mais de 10 mil quilômetros em ferrovia. A nova rota da seda, ela mexe com toda a estrutura produtiva mundial e tem um bando de besta, né, apostando em agronegócio, que é a economia neocolonial. Olha aí, é a mesma coisa. O juiz é contra o agronegócio. Sou contra o modelo, sou contra esse modelo que está aí, que expulsou mais de 100 mil pessoas do campo, que empobreceu as pessoas e que enricou meia dúzia em Rondônia. Você vai me dizer que Rondônia não sofre o êxodo rural? Sofre ou não sofre? O agronegócio... Faz a máquina girar nesse país. Conversa Vamos fiada. lá para Se você pegar os devedores do Banco do Brasil, os devedores do Banco do Brasil há mais de 20 anos, estão todos os grandes fazendeiros do agro. Os devedores que não pagam esse país há mais de 20 anos. Aí até eu.